Esse Live at Budokan foi o primeiro álbum que eu ouvi do Coisa Paula. Isso foi em 1983. Um amigo meu me mostrou numa fita daquelas TDK preta, cromo, lembra? Mostrou, ouve esse batera aqui, depois você me devolve essa fita. Aliás, ele pediu para eu ouvir Michael Schenker. Aí eu perguntei para ele, vem cá, cara, que baterista é esse aí? Eu tinha 13 anos, vou fazer 53 agora. Então, 40 anos, né, que eu estou comemorando isso. E essa música, Alex Sleeping Dogs Lie, a condução dela nos bombos, cara, fantástico. Sonoridade, eu acho que não tem sonoridade igual a do Coisa Paula. A execução, os pratos precisos. Bom, isso é uma questão de gosto, né? A partir daquele dia, o meu ouvido falou assim, caracas, eu preciso tocar igual esse cara. E eu conheci ele no Rock in Rio 1, tinha 14 anos, eu botei as fotos no vídeo do White Snake, Crying in the Rain. Mas, está fazendo agora, foi 85, né? Foi em janeiro de 85, então, outra comemoração. Mas o Coisa Paula faz 10 anos esse ano também. É por isso que eu estou tocando aqui. E o Coisa Paula que me fez tocar, né? Eu fui no Copacabana Palace quando eu tinha 14 anos. Coisa de moleque, né? Então eu sempre ouvia ele, né? Falei, pô, vou lá no Copacabana Palace. Eu fiquei na frente do Copacabana Palace. Eu, a galera também, tinha o Paulo, um amigo meu que eu conheço até hoje. E ele chegou para mim e falou assim, aí Renato, o Coisa Paula e o Bruce Dickinson estão saindo lá atrás, pela porta dos fundos do Copacabana Palace. Eu peguei e saí correndo. Cheguei perto, nem acreditei, né? A primeira coisa que eu fiz foi tirar a foto do Coisa. E essa foto do perfil do canal, fui eu que tirei, né? A primeira foto. Ele já deu um sorriso, toda gente, cara, gente boa. A única coisa que eu conheci dele foi isso. Cheguei mais à frente, cheguei e falei, Coisa Paula. Aí ele deu um sorriso, estendeu a mão, apertou minha mão. Coisa Paula, eu não falava nada de inglês, né? Como eu ainda arranho hoje em dia. Cheguei, tirei mais algumas fotos que eu botei e fui para casa. Ele deu um autógrafo também. Bom, estou falando isso porque eu vou tocar essa música que foi essa música que me fez gostar do Coisa Paula, entendeu? Como baterista, como pessoa eu passei a gostar nesse dia, entendeu? Essa é uma história bem legal. E depois, no Rock in Rio, isso foi em janeiro de 85, né? Antes do primeiro show. O primeiro show foi dia 11 de janeiro de 85. Então isso no hotel deve ter sido uns 2, 3 dias antes, acredito, ou na véspera. Eu até aparecia na chamada do jornal, no final, os caras quando passavam os créditos, eu passei assim. Pô, eu tinha 14 anos, já ouvi o que era bom, modéstia à parte. Aí eu fui pro show sozinho, com 14 anos, pro Rock in Rio, fui sozinho, não tinha esse negócio de ir com menor. Eu entrava lá com um cara de maior, ai meu irmão, deixa eu entrar contigo, valeu? Saí daqui 11 horas da manhã, peguei o 524, cheguei lá, me lembro até do número do ônibus, né? Cheguei lá de manhã cedo, pô, demorou, lama até aqui, né? Cara, tinha tanta gente no Rock in Rio. Eu era um moleque, e um pouco menos do que eu tenho agora.
tinha tanta gente, quando começou os shows, teve o show das atuações brasileiras que eu não me interessava na época, como não me interessa até hoje, nada disso aí, MPB me interessa. Nada gosto, mas quando começou o White Snake, cara, foi o primeiro show internacional do Rio de Janeiro, do Rock in Rio, né? Primeiro show. Cara, tinha tanta gente, 150 mil pessoas contadas assim por cima, né? Então eu estava lá na frente, porque eu cheguei cedo, para pegar o melhor lugar. Fui cedo para pegar o melhor lugar. E o show começou, já era de noite, né? Tem até o vídeo até hoje. O show começou, era 7, 8 horas da noite. E depois ia ter Iron Maiden depois do White Snake e ia ainda ter Queen depois do Iron Maiden. Então foi mais ou menos isso, 7, 8 horas, na hora que começou a anoitecer. Eu fiquei ali na frente, arrumei 2 latas de cerveja. Naquela época a lata de cerveja não era de alumínio não, era de ferro. Podia botar em cima, ficar em cima e ficar um pouco mais alto. Não adiantou nada, porque tinha tanta lama que afundava. Então a lata servia só para escorar, para você não afundar na lama. Aí não adiantava nada, porque daqui a pouco vinha uma onda de gente assim, cara. Quando começou o show do White Snake, começou uma onda que te arrastava assim 10, 20 metros, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu aturei na boa, começo do show. Pô, ver aquele impacto sonoro, dia 14, caramba, impacto sonoro assim, cara. A bateria do Quase Power, cara, você, cara, quem não viu um show do Quase Power ao vivo, não sentiu o impacto sonoro do cara, tinha arrebatador, assim. Eu senti uma pressão vindo do palco. Eu tinha olhando para ele, me assustou, eu falei, caraca, sozinho ali, né? Aguentei 1, 2, 3 músicas e comecei a ver as pessoas desmaiando. E conforme iam desmaiando, o próprio povo botava as pessoas para cima assim e levava para o palco. Aí, cara, eu já estava, desde de manhã cedo, mal me alimentei, porque eu fiquei ali, sabe, vou ficar aqui para que ninguém pegue meu lugar. Coisa mais idiota que eu fiz na minha vida, né? Você ia para show e marcar lugar, isso não adianta. Chegar cedo, você vai precisar sair, né? Então, mas antigamente tinha isso, ainda mais uma atração que a gente nunca tinha visto, né? Era uma coisa, finalmente um festival com bandas boas. Então eu queria estar na primeira fila, e eu fui sozinho, sem nenhuma orientação, né? Tinha 14 anos, fui na cara e na coragem. Meu pai me deu um ingresso, porque eu passei de ano no colégio. Bom, cara, no meio da Cry and the Rain, começou aqueles bombos do quase amasso sonoro. Eu falei, caraca, vou aproveitar essa carona que está todo mundo desmaiando aí, né? Todo mundo desmaiando, então levando lá para frente. Bom, eu sou uma criança aqui e a galera vai me pegar e vai me levar lá para frente. Cara, não deu outro. Me joguei no chão assim. Galera, o moleque tá passando mal. Já me pegou, já me levou lá para frente. E pode ver no vídeo do White Snake. White Snake, Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 85. Você pode ver no vídeo, no meio da Cry and the Rain. Eu fiz esse vídeo para mostrar. Eu entro no palco, estou de frente pro palco assim, os caras me levaram pro backstage, assim, sabe? Um lugar que você fica do lado do palco. Mas o Paulo estava aqui, depois o Paulo estava a 3 metros de mim e eu fiquei olhando ele, uns 3 metros de distância, sentado, né? Assim, sentado, quase o Paulo tocando assim, e eu de frente para ele escondido e o público lá, entendeu? Quase o Paulo ali, o público lá, e eu aqui escondido, atrás do backstage. Eu vi a Cry and the Rain, cara, que por falar nisso, é a melhor execução da Cry and the Rain do White Snake com o Quase Power. Eu acho a melhor execução desse dia que eu estava em cima do palco.
Aí, cara, você sabe o que é ver essa música ali de cima do palco, os caras esmerilhando, os pau esmerilhando a bateria, e o Murray cavalgando no baixo, e o John Saxon, caralho, na guitarra. Aí, eu nunca vi. Bom, acabou essa música, veio o segurança falar comigo. Aí, e aí, tá melhor? Aí eu, todo feliz, né, achando que ia ficar ali. Pô, cara, tô bem melhor, valeu. Então vaza. O segurança mandou vazar. Bom, eu saí e fui lá pra trás do show. Fui lá e me lembro, fui comprar 1 litro de suco de laranja no Bob's. Legal pra caralho essa história. Agora eu vou tentar tocar a Let's Sleep in God's Lair.